Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, a paz do Senhor Jesus. E nós vamos aprender hoje sobre missão, a importância de você entender a sua missão na face da terra, dentro do propósito de Deus. Amém? E hoje nós vamos aprender sobre missão, né? Terminando aí a missão de Isaac e de Jacó, começa a dos filhos de Jacó, né? E nós queremos falar sobre José do Egito. A missão de José do Egito, amados, ela é uma missão muito especial, porque a missão de José do Egito, ela requer um princípio de fidelidade com Deus, de perseverança, de domínio próprio muito forte, porque precisava Deus trabalhar, né, esses filhos de Jacó, que eram os 12 patriarcas, né, os 12 reis, as 12 tribos, né, que simboliza o governo de Deus, teria que ser tratada. E Deus levanta José. E aqui, no capítulo 37 do livro de Gênesis, é uma história muito bonita, a história de José, que ela fala da história, da vida de José, né? Da venda de José do fundo do poço, né? Ao governo, a se tornar governador do Egito. José, ele passa por uma trajetória longa, uma trajetória de 13 anos. José é colocado naquela cisterna para ser vendido pelos seus próprios irmãos como escravo para o Egito. Ele tinha 17 anos, né? E José, ele se torna o governador do Egito com 30 anos de idade, aqui no capítulo de número 41, onde a palavra de Deus diz, 41, no versículo 46, que diz: era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então foi um período, amados, de 13 anos. E nesses 13 anos, amados, foram períodos difíceis na vida de José, né? Foi de calabouço, foi de prisão, foi de angústias por todos os lados, né? O desprezo, ser vendido pelos próprios irmãos, ser colocado em circunstâncias difíceis, mas José, ele demonstra a fidelidade com os princípios de Deus. Ele demonstra diante da presença de Deus a retidão dentro do propósito. Ele demonstra o domínio próprio, né? Quando é atacado pela mulher de Faraó. Então, várias coisas que aconteceram tratando, né? E mostrando que José estava preparado para essa grande obra. Então, você que está nos assistindo precisa entender, né? Que há uma missão para todos nós na face da terra. E essa missão que foi dada para José foi uma missão muito difícil, porém parecida com a nossa missão hoje, no dia de hoje, né? Talvez você esteja aí num chamado missionário, numa cidade, numa obra, onde as coisas parece que não estão rompendo, parece que não estão dando certo, né? Os seus irmãos o enviaram para aquele local, né? E não tem dado a estrutura para você avançar, para você fazer a diferença, né? E talvez você tenha sentido no fundo do poço, no fundo de um calabouço, mas eu quero dizer para você que Deus é contigo. O tempo, né? O tempo de Deus, a perseverança, a fidelidade com o propósito, a fidelidade com a missão a qual você foi enviada, né? O domínio próprio para permanecer na posição dessa missão que você foi enviado, vai fazer você, Deus te honrar nesse propósito, para a glória do nome de Jesus.
essa história ela é uma história muito bonita, né? Dada pelo próprio Deus, uma missão dada pelo próprio Deus, porque se você observar, ela é uma história que ela trata, né? Ela define, ela organiza, porque teria que organizar, porque havia uma explosão do crescimento dos israelitas, né? Dos judeus no Egito. E para isso acontecer, precisava que essas 12 tribos, esses 12 patriarcas, né? Esses 12 irmãos estivessem organizados, né? E o tratamento, se você analisar, eu estava orando e meditando nessa palavra para nós aprendermos sobre a missão de José, que também aqueles 10 irmãos que o venderam, que colocaram no fundo daquela cisterna, e o venderam como escravo, amados. Esses 10 irmãos também estava sendo edificado para que houvesse um crescimento. Porque para José no fundo do poço, amados, para José no fundo do calabouço, às vezes a dor e o sofrimento foi menor do que o dos seus irmãos que o sofreram, né? Porque na consciência daqueles irmãos, né? É por isso que é importante você se associar hoje. Por isso que é importante você orar pela obra missionária, você ser um associado da Associação Missionária Amigos do Rei Jesus. Para que, pelo menos na sua consciência, esteja clara e limpa que você está orando pela obra missionária Amar Missões, que você está investindo na obra missionária Amar Missões, que você tem sido, né, um braço nesta obra, né, que você tem sido um parceiro nessa obra, você que é empresário, né? O seu irmão está lá em Miracema do Norte, o seu irmão está lá em São Paulo, né? O seu irmão está lá em Goiânia, o seu irmão está lá em Aparecida, o seu irmão está lá em Trindade. Então, são vários campos missionários, né? Nós temos aí 22 campos missionários. O seu irmão está lá no Faina, pelejando, batalhando, né? Então, precisa que você olhe de uma forma diferente. Os irmãos de José, nesse período desses 13 anos, estava sendo tratado, e agora, aqui no capítulo 45, que é importante você estudar. No capítulo 45, diz assim, 45, versículo 7. Deus me enviou, aqui, José já é governador do Egito, né? José se faz conhecer aos seus irmãos, e ele dá uma palavra para os seus irmãos, dizendo: Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. E assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a tua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Algo que você precisa entender é que até então aqui a prova, né, o tratamento de José, ele termina em torno aí de 13 anos a governador, depois mais 7, que foi os 7 anos de fartura. E se você observar e ler, que é importante você não deixar somente na revelação dada por Deus do que eu estou falando, mas ler a história do 37 até o último versículo aqui do livro de Gênesis, você estudar essa história de José, que você vai ver que os irmãos, eles permaneceram ali na prova. Os irmãos continuaram, Deus continuou tratando dos irmãos de José até a morte do seu pai, né? Até a morte de Isaac, né? Eles permaneceram sendo tratados por Deus, os 10 irmãos, né? Quero que você entenda bem, são 12, somente Benjamim
não ajudou, não lançou José na cova, né? Que era irmão de José, então era o caçula, né? E ficou, não fez parte profundamente daquele ato, mas todos eles foram tratados até a morte de Isaac, né? Ou seja, até a morte de Jacó, né? De Israel, que foi transformado Jacó em Israel, né? Então, aqui no capítulo 50 do livro de Gênesis, versículo 20, diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vestes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então os irmãos de José, eles permaneceram não tão somente, amados, eles lançaram José naquela fornalha, ou seja, eles enviaram José, né, para uma missão, embora não sabendo, né, embora não conhecendo, eles, como instrumento ali, enviaram José, né, como escravo para o Egito, para que através de José todas as famílias da terra fossem alimentadas, fossem cuidadas, fossem zeladas, fossem edificadas ali, e não fosse novamente, mais uma vez, as nações da terra fossem destruídas da história da raça humana. Mais uma vez Deus usa dessa forma e dessa maneira. E os irmãos de José, eles, dentro do contexto dessa missão, eles pagaram um alto preço por não entender o chamado, a missão de José, o propósito que Deus tinha na vida de José. Então é importante que você entenda isso. Como que eu posso entender e fazer alguma coisa para esse pastor que está lá no campo missionário? Às vezes uma ligação, amados. Uma ligação que nós recebemos. Sabe? Uma gravação de um áudio que veio no nosso PV, ele nos fortalece no campo missionário. E José estava sozinho, separado da sua família, dos seus irmãos, né? E só que a consciência e Deus trabalhava na mente dos demais irmãos de José, né? Até mesmo depois, 13 mais 14 dá em um total de 27, no mínimo 27, mas a Bíblia não relata o tempo, né? Do término da fome do Egito até a morte de Jacó, que foi um tempo, né, que a Bíblia não determina o tempo, não tive a curiosidade de estudar esse tempo aí, de quantos anos, né, Jacó, ou Israel, foi para o Egito e ficou lá junto com José até a morte. A Bíblia, eu não estudei para me falar para você, foi tantos anos, né, que foi o prazo que Israel, né, que Jacó ficou, né, morando no Egito, o tempo que ele ficou no Egito. Então precisou que houvesse uma preparação. Então talvez você não esteja cumprindo a missão, mas tem alguém do seu ministério, alguém que você conhece, você que é empresário, seja um parceiro, você dobra o seu joelho, né, porque missão se faz com os joelhos que dobram, com as mãos que contribuem e com os pés daqueles que vão, né? Então a missão dos pés daqueles que vão é a necessidade, né? Nós temos dentro do projeto Amar, nós temos o projeto Corda, que é a sustentação. Talvez o pastor pulou no poço lá e precisa que você esteja aqui do outro lado sustentando com a corda. Você é um empresário, você não pode deixar a sua empresa, você é um profissional liberal, já tem tantos anos, já está quase aposentando, então você não pode deixar a sua empresa para estar indo fazer a obra, ganhar as almas para Jesus, mas você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer uma ligação, você pode
enviar uma ajuda, você pode ser um associado na Associação Missionária Amigos do Rei Jesus, você pode ser um parceiro nessa obra, para a glória do nome de Jesus, né? Para que venha preparar esse alicerce para uma explosão de crescimento. Foi o que nós aprendemos nesse ano no monte, né? Nós aprendemos no monte esse ano que precisa haver ordem. Ordem é organizar. Organiza e cresce. Ordem e progresso. E nós queremos ver isso, né, no meio do povo de Deus. Crescimento, almas sendo salvas, almas sendo libertas, né? E então, esses irmãos de José, eles passaram também por um calvário, né? Então, você pode estar sofrendo, você pode estar, às vezes, numa prisão, você pode estar, às vezes, no fundo do poço. Pior é estar num calvário. E você pode sair desse calvário sendo um associado, sendo um parceiro nesta obra, para a glória do nome de Jesus. Leia essa história, do capítulo 37 ao 50, amados. É a história de José do Egito e os seus também, os seus irmãos, os 11 irmãos, né? Deus tinha uma missão na vida de José, eles não entenderam e venderam José, né, como escravo para o Egito, e Deus usou de uma forma sobremaneira, né, e houve uma salvação tremenda. E Deus tem um propósito para essa geração, de saquear o inferno e povoar o céu com as almas. Vamos orar a Deus. Senhor, eu entro agora diante da tua maravilhosa presença. E eu sei que o Senhor está levantando, meu Pai, associado. O Senhor está levantando parceiros, meu Deus. O Senhor está levantando, meu Deus, pessoas que vai se inscrever nesse canal e vai, meu Deus, ensinar sobre missões, vai levar, meu Pai, ao coração daquele missionário, meu Deus, que levantou a mão, hoje aceitando Jesus, já se torna um missionário. O ID é para todos, vai alcançar aquele apóstolo, aquele bispo, aquele pastor, aquela pastora, aquele missionário, aquele evangelista, aquela missionária, Deus, aquele missionário, aquele presbítero, diácono, diaconisa, vai alcançar aquele irmão, meu Deus, que ainda não batizou, mas que já é um missionário alistado nesse exército para ganhar essa geração para o Senhor, Pai Santo. Eu oro agora e na certeza, rebasturi anda labás, que o Senhor está levantando os irmãos de José, meu Pai. Os irmãos de José, para investir, meu Pai. Para associar, para ser parceiro nesta obra, para a glória do teu nome, Pai. Eu oro agora, e na certeza do milagre, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, em nome de Jesus.